Saúdo todos em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos com os irmãos para juntos adorar, celebrar o nosso Deus. Ele tem sido fiel, meus irmãos, na vida de cada um de nós e continuará sendo, apesar de tudo que nós estamos enfrentando. Vamos nos colocar de pé só por alguns instantes, abramos as nossas Bíblias. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1. A carta de Pedro, ela fica ali antes de Apocalipse. Se você abrir Apocalipse e voltar, é bem mais fácil você encontrar a primeira carta de Pedro. Primeira, tem a segunda, só que você vai abrir na primeira, capítulo 1, versículo 1 e 2. Só esses dois versículos para a nossa meditação dessa noite. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre os peregrinos rumo ao céu. Amém? Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar. Pai, nós estamos felizes pela oportunidade que nos concede de adorar a Ti, Senhor. O Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te louvamos por sua igreja reunida, os irmãos que aqui chegaram. Fala conosco, usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, como canal de bênçãos, ó Deus, para falar à Tua igreja. Que Teu Espírito Santo aplique a mensagem que aqui será compartilhada nos corações dos que aqui se encontram e dos que nos acompanham dos seus lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podem se assentar. Meus irmãos, a primeira carta de Pedro, ela é conhecida como uma carta de encorajamento, porque é uma carta que vai tratar sobre os sofrimentos dos cristãos. E por sofrimento dos cristãos, eu me refiro a vários tipos de sofrimento que os irmãos enfrentavam na igreja primitiva. Perseguições por serem cristãos, eles enfrentavam perseguições no trabalho. Só para vocês terem uma ideia, os cristãos do primeiro século, eles chegaram a ser chamados de ateus, porque quando perguntavam aos cristãos quantos deuses eles acreditavam, ele dizia só em um. Então, para a época, era inconcebível acreditar na existência de um só Deus. Então, eles eram perseguidos em todas as áreas e instâncias que se possa imaginar. E Pedro, meus irmãos, como apóstolo, como pastor que o era, foi um homem separado por Deus para cuidar desse rebanho que estava disperso. E Pedro, então, escreve essa carta com o objetivo de dizer aos irmãos que estavam sofrendo por causa do Evangelho, de que eles tivessem um pouco de paciência, eles lembrassem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também sofreu, de que a semelhança dele, nós que somos seus discípulos, vamos sofrer. E ele diz assim, mas além de ser uma carta de encorajamento, de dizer que vale a pena sofrer por causa da fé, vale a pena sermos fiéis, mesmo que custe a nossa vida, primeira carta de Pedro também é uma carta de esperança, onde fala sobre os céus, onde diz que nós somos peregrinos, onde fala que nós vamos morar nos céus de glória, e de que todo o sofrimento que aqui enfrentamos, ele tem fim, ele tem um prazo de validade. O sofrimento do povo de Deus, o sofrimento da igreja de Deus, não é eterno, irmãos, ele é temporário. Não dá para se comparar, como disse o apóstolo Paulo, com a glória que há de ser revelada. Nesses versículos que aqui separamos, pelo menos o versículo 1 e 2, ele tem algumas verdades, irmãos, que nos encoraja a continuar lutando, a continuar perseverando,
encoraja-nos a enfrentar as lutas que todo cristão passa. Eu acredito que essas verdades, elas servem como uma vitamina, como um alimento espiritual, um alimento sólido, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, que encoraja-nos a continuar sendo fiéis, lutando e enfrentando tudo, é uma verdade que fortalece as nossas forças. Está aí no versículo 1, pelo menos no início. Deus, Ele nos deixou exemplos de transformação. Deus nos deixou exemplos de transformação. Olha o que dizem, mesmo no início, né? Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, aqui está um homem, um exemplo de transformação do poder de Deus, que foi Pedro. Pedro foi um exemplo de sofrimento por causa do Evangelho. Então Pedro sabe o que está dizendo, Pedro sabe a quem está encorajando. Porque, meus irmãos, venhamos e convenhamos. Imagina um jovem querendo orientar casados, sendo esse jovem solteiro. Imagine um conselheiro, meus irmãos, em relação a encorajar quem está passando por uma crise, sendo que não sabe nem o que é crise direito. É como diz um certo pastor, ele diz: olha, não adianta você querer ensinar alguém a comer de garfo e faca, sendo que você ainda come de colher, né? Não adianta. Mas aqui o exemplo extraordinário de quem escreveu essa carta, que foi Pedro, foi um homem, irmãos, que sofreu como nós sofremos. O interessante do início do ministério de Pedro é que ele teve o seu nome mudado. Nem o nome ele tinha, esse nome era Simão. Ele era conhecido como Simão. Pedro, quem deu a ele foi Jesus. Na primeira oportunidade que Jesus teve com Pedro, Jesus disse: olha, você não será chamado mais Simão. Eu vou chamar você agora de Pedro. Quer dizer, ele teve o nome mudado por Jesus no primeiro dia do seu encontro. E eu quero compartilhar com você essa passagem. Está lá em João 1, 41 e 42. Eu vou ler para vocês. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. O primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, com Cefas, com Simão, era para mudar o nome dele. Ele diz: olha, eu quero me relacionar com você, eu vou ser o Senhor da sua vida, eu vou ser o Salvador da sua vida, mas a primeira transformação vai ser do seu nome. Quer dizer, isso encoraja-nos a entender, meus irmãos, que Jesus muda nomes, glória a Deus, Ele muda o nosso nome. Antes nós éramos longe de Deus, perdidos, antes nós éramos filhos da ira, agora não, agora nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A exemplo de Pedro, ele também mudou o nosso nome, e isso deve encorajar-nos. Não apenas o nome de Pedro, o Jesus mudou a vida de Pedro, a vida dele como um todo. Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11, está escrito: disse Jesus a Pedro: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quer dizer, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Jesus muda a profissão dele de pescador de peixes para pescador de homens. E é exatamente esse pescador, esse homem que teve a sua vida mudada. Lembremos, irmãos, que Pedro traiu a Jesus, o negou por 3 vezes, mas mesmo assim, quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele não foi mais a mesma pessoa. Agora é um Pedro encorajado, agora é um Pedro revestido com o poder de Deus. Agora não é mais aquele Pedro acovardado, fugindo com medo de tudo e de todos. Agora, pelo contrário, agora é um pastor, é um apóstolo, encorajando os irmãos que estavam sofrendo. Então, quando ele diz assim: irmãos, vale a pena sofrer por causa de Jesus, ele é um exemplo de transformação. E é esse exemplo que deve nos encorajar. Rapaz, Pedro é feito do mesmo material que eu.
é filho do mesmo Pai que eu, tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho. Então, se esse Pedro aí venceu, nós também vamos vencer. Nós também vamos passar por essas lutas que a vida tem nos trazido. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Vejamos, irmãos, a mudança que Deus fez na vida desse homem, como exemplo de encorajamento. Sabe aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes? É esse mesmo Pedro que eu vou ler para vocês. Essa passagem está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 27. Eu vou ler para vocês. Jesus mudou tanto a vida de Pedro, que de covarde, ele passou a ser um homem de coragem e de enfrentar as lutas da vida. Olha o que diz em Atos 5, 27. Eu vou ler para vocês. Trouxeram-nos, está falando dos apóstolos, apresentando-os aos sinédrios, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinais esse nome, falando o nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro, que era o líder dos apóstolos, e os demais apóstolos, afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Irmão, sabe aquele Pedrozinho acovardado? Esse não existia mais. Agora era um homem cheio do Espírito Santo. Agora era um homem cheio de coragem. Era um homem que estava sendo perseguido por causa da sua fé, foi preso por causa da sua fé, e os seus algozes estão entrevistando Pedro, interrogando, melhor dizendo. E diz assim: olha, Pedro, cala a boca, senão você vai ser preso. É melhor você calar a boca, parar de falar desse Jesus, e a vida segue. E não tente dizer que foi nós que matamos esse Jesus, porque não foi nós. Esse era um momento para o Pedro acovardado baixar a cabeça e pedir desculpa. Não foi um mal entendido. Mas não, meus irmãos, quando nós somos transformados por Jesus, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a nossa palavra é outra, a nossa atitude é outra. Pedro olha para os líderes do Sinédrio e diz: olhe, foram vocês que mataram o meu Senhor, e antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fiquem sabendo que quando nós sairmos daqui, nós vamos continuar falando de Jesus Cristo de Nazaré. Por que Pedro estava com essa coragem toda? Por que esse Pedro está escrevendo uma carta para encorajar outros irmãos? Porque um dia ele teve medo, porque um dia ele foi acovardado, porque um dia ele traiu Jesus, mas foi resgatado, meus irmãos, mas teve uma segunda chance e se tornou um homem de Deus, cheio de coragem. Pedro é um exemplo de transformação, apesar das lutas que enfrentamos. A pergunta é: você é uma pessoa transformada nas lutas? Transformadas no sentido de encorajar-se? Pastor, olhe, quanto mais eu sofro, quanto mais eu enfrento lutas, mais eu corro para os braços de Deus, mais eu me aproximo de Deus. Pedro foi assim. Pedro foi assim. Quanto mais perseguição ele tinha como líder da igreja que o era, mais fé ele mostrava ter. E agora ele está escrevendo essa carta. E ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou mais Simão, agora sou Pedro. Agora eu não sou mais pescador, agora eu sou apóstolo. E eu não sou dono da minha vida, nem dono do meu nariz. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que ele diz? Segunda verdade, irmãos, que nos encoraja, que nos fortalece, a continuar sendo fiéis e enfrentar todas as lutas da vida. Continuando aí o versículo 1. Deus, ele nos prometeu o céu como morada. Olha o que diz aí o versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Aí ele vai dizer de onde, Do Ponto, da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Irmãos, eu friso aqui duas palavras. A palavra é os eleitos e a segunda é forasteiros. Pedro está dizendo assim: meus irmãos,
Nós não somos daqui. Irmãos, o que é forasteiros? Algumas traduções têm estrangeiros. Estrangeiro, outras ainda dizem assim, exilados. O que é uma pessoa exilada? O que é um estrangeiro? É alguém que está em um determinado país que não é dele, não é de origem dele. Aí Pedro está escrevendo para essas igrejas, dizendo assim, olha, a nossa morada não é aqui, glória a Deus. Nós somos peregrinos rumo aos céus. Nós somos estrangeiros. Nós somos estranhos a esse mundo. Então, quanto mais você se apega a esse mundo, quanto mais você ama esse mundo, menos você se parece com o seu chamado. Paulo vai dizer, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer assim, sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, está falando da morte, um dia a gente parte, um dia esse tabernáculo se acaba, aí Paulo diz, mais alto lá, quando isso acontecer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Paulo está dizendo, todo homem, toda mulher de Deus sabe que quando partimos daqui, seja no arrebatamento, seja na morte, nos encontraremos com o Senhor nos céus. Meus irmãos, a certeza de vida eterna, se não nos encorajar a lutar a cada dia, a sermos fiéis a cada dia, o que vale encorajar? Vale encorajar um emprego melhor? Mas você pode ser colocado para fora. Vale encorajar uma saúde robusta? Saúde se acaba. Vale encorajar um dinheiro na poupança? Se acaba também. Meus irmãos, ou nós firmamos a nossa esperança em Jesus que nos encoraja, na promessa de moradia nos céus, ou vamos fazer que não o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos por Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por que Paulo disse isso? Porque se a vida for só essa, se a vida for só isso aqui, meus irmãos, todo ano tem uma data marcada para a gente ter gripe. Será que é só eu que gripe todo ano? Todo ano tem um período aí para a gente adoecer. Diácono Gleice adoece mais, né, Diácono? Todo mundo passa por isso. Você vai adoecer, rapaz. Aqui não é o nosso céu. Mas a promessa é que nós temos uma morada nos céus de glória, aonde nós nunca mais haverá dor, nunca mais iremos chorar, nunca mais teremos sofrimento. Mas apesar de tudo isso, isso é o de menos. O extraordinário é estar na presença de Deus para sempre. Isso é os céus. Mas irmão, pastor, mas que maravilha as ruas de ouro. Meu filho, mas se não fosse Jesus, não valia de nada essas ruas de ouro. Se não fosse a presença de Deus no céu, não valia de nada. Eu vi um pastor, Carlos Queiroz, uma vez pregando. Achei tão interessante o exemplo que ele deu. Ele disse que um irmão estava do lado de Jesus no céu. Aí Jesus estava com as malas arrumadas. Aí o irmão disse, Jesus, você vai para onde? Aí Jesus disse, rapaz, eu enjoei daqui, eu vou para o inferno. Aí o irmão disse, vai para onde? Eu vou para o inferno. Aí disse que a comitiva de anjo celestial, os crentes que estavam no céu, fizeram tudo uma fila atrás de Jesus. Aí o irmão não estava entendendo e disse, oxente, e essa filha todinha vai acompanhar o Senhor? E Jesus disse, porque onde eu estiver, torna-se céu. É a presença de Jesus, irmãos, que torna o céu céu. Entendeu? Esteja pensando que o céu será maravilhoso porque tem ruas de ouro, ou porque não vai ter sofrimento, nada disso. É a presença eterna, gloriosa, que vai tornar o céu de glória. A ideia que Pedro está dizendo aqui é a seguinte, irmãos, vocês são estrangeiros. A sua morada não é aqui. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Em João capítulo 17, ele disse isso, orando ao Pai. Então, nós somos peregrinos aqui. Em Hebreus capítulo 11, versículo 9 e 10, está escrito, pela fé, falando de Abraão, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Tudo isso foi Abraão.
herdeiros com ele da mesma promessa, falando dos filhos e netos. Mas por que ele diz? Abraão era peregrino porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. O autor de Hebreus está dizendo que parece que Isaac e Jacó não estavam entendendo. Ô pai, onde é que fica a terra prometida? Aí Abraão dizia, aqui. E por que nós continua peregrinando? Será que a gente não podia fazer uma residência, não? Uma moradia fixa aqui? Nós estamos sendo peregrinos de um lado para outro. Aí o autor de Hebreus disse que Abraão sabia que não era aquela Canaã física que eles aguardavam, mas era Canaã celestial, glória a Deus. Abraão esperava uma cidade não feita por mãos de homens, mas feita pelas mãos de Deus. Então, sejamos encorajados, irmãos, em saber que Deus transformou Pedro em um homem de Deus e nos transforma também. Sejamos encorajados, irmãos, em saber de que os céus de glória é a nossa morada certa, não aqui. É a nossa morada. O que me chamou a atenção diante desse segundo ponto, é essas várias cidades, não é? Ele não diz aí no versículo 1? Diáspora é os irmãos que estavam espalhados, né? É a dispersão que os judeus tinham, e ele aplica isso também aos cristãos, que foram espalhados por causa das perseguições. Olha quantas cidades ele diz. Espalhado, ele diz no Ponto, na Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Eu fiquei meditando, mas rapaz, Pedro escreveu para esse povo todinho. A Ásia Menor, quase que como um todo, Pedro escreveu. Pois por que ele fez isso? Porque Pedro sabia, meus irmãos, que o povo de Deus não está concentrado em um lugar da terra apenas, mas está espalhado sobre toda raça, tribo e nação. Há o povo de Deus agora aqui no IPE, há um povo de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil, na América Latina, há um povo de Deus na África, há um povo de Deus nos Estados Unidos. O povo do Senhor não se encontra apenas em uma região, mas espalhado sobre toda a terra. Isso é para a gente, irmão, não se achar sozinho, né? Você vai para o céu, vai, mas você não vai sozinho, não. Vai um povo todinho junto com você, glória a Deus. Vai um povo, vai uma nação, vai países inteiros. Olha que versículo lindo de Apocalipse 5:9 e o versículo 10, eu vou ler para vocês, para a gente entender o tamanho da igreja do Senhor. Diz assim, Apocalipse 5:9, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, toda língua, povo e nação. Para o nosso Deus, os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O autor de Apocalipse está dizendo, olha, não dá para contar, porque foi de todo o povo, foi de toda a nação. A igreja de Deus que vai morar no céu está espalhada sobre a terra. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, encoraja-nos, irmãos, a enfrentar as lutas da vida. Exemplo de transformação que Deus nos deu. Encoraja-nos a continuar lutando, enfrentando as lutas da vida, já que nós somos peregrinos, a promessa que temos de morar nos céus. E por último, o que nos encoraja, para mim é um dos principais, né? É o que nos assegura, irmãos, a Trindade nos assegura chegar no céu. Imagine Deus chegasse para você e dissesse assim, olha, essa porta aqui não, que vocês estão muito perto dessa aqui. Imagine que essa minha porta à esquerda é a porta de entrar nos céus. Aí Deus diz assim, vocês façam o que vocês quiserem, mas se vocês conseguirem passar dessa porta, vocês entrarem no reino dos céus. Aí todo mundo, oh, tá, que maravilha. Agora imagine que cada um de vocês estejam mortos em seus delitos e pecados. Imagine que cada um de vocês esteja amarrados, surdos, cegos, moucos, está morto. E vocês ouvissem essa voz dizendo, para vocês ir para o céu, é só passar nessa porta. Ora, como é que a gente ia passar? Amarrado, morto. Mas aí que está, meus irmãos, Deus não apenas
prometeu o céu para nós, mas Ele nos assegura a chegada para lá. Ele nos deu vida em Jesus Cristo, Ele tirou as amarras do pecado, e Ele colocou o Espírito Santo em nós, para nos fortalecer a cada dia, para você conseguir passar lá. E é exatamente nessa passagem, irmãos, que nós vemos toda a Trindade trabalhando na igreja dele, o povo eleito dele, eleito antes da fundação do mundo, para que você chegue lá. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, olha que versículo lindo, irmãos. É a última verdade. A Trindade nos assegura chegarmos no céu. Olha a participação da Trindade. Primeiro, Deus Pai elegeu. Não é o que diz o versículo 2? Ele diz aí, eleito segundo a presciência de Deus. Ele está falando de quem aqui? Da igreja. Duas verdades eu destaco aqui em relação a Deus Pai que nos elegeu. Primeiro, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Ele sabia da queda. E antes da fundação do mundo, elegeu um povo para si chamado igreja. Glória a Deus. Eleitos, ele diz aí, segundo a presciência de Deus. Deus sabia da queda, Deus sabia do sofrimento, Deus sabia que Adão e Eva iriam abandoná-lo, Deus sabia que eles iriam trair, mas mesmo assim nos amou, mesmo assim elegeu uma igreja para ele, um povo santo e sacerdócio real. Irmãos, ele está dizendo, e Deus foi que fez isso, Deus que elegeu o seu povo. Paulo vai dizer o seguinte, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos elegeu apesar de nós. Viu? Ele não nos elegeu porque éramos bons, porque a igreja dele estava muito bem sem ele. Nós só somos o que somos por causa de Jesus Cristo. Não é o que ele diz, irmãos. Ele diz que nós somos povo por causa da graça. Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você vai chegar lá, meus irmãos. Tu vai chegar no céu, Deus assegura a sua salvação, mas é por causa da graça dele em nós, glória a Deus. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, elegeu a sua igreja para si. Segunda participação que nos assegura a salvação, está aí, continuando o texto, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Pastor, eu já estou eleito, né? Eu já estou salvo, agora eu vou me desmantelar. Quando você ouvir essa conversa, você pode evangelizar esse indivíduo que ele está desviado. Está desviado, está longe de Deus. Ele está qualquer coisa, menos fazendo a vontade de Deus. E o autor está dizendo o seguinte, de que o Espírito Santo nos chamou para santificação. Você acha, irmãos, que Deus separou um povo imundo? Você acha que Deus separou um povo rebelde? Não. Ele separou um povo para ser santo, glória a Deus. Ele nos assegura de chegarmos nos céus, mas como é que a gente vai chegar lá, pastor? Ele está dizendo, em santificação. Por que em santificação? O próprio autor de Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é evidência do salvo. Aonde não tem santidade, aonde não tem temor, aonde não tem mudança, não há salvação. Quem disse isso foi Tiago, né? Tiago 2,14 diz, fé sem obras é morta. Nos encoraja a saber que a Trindade assegura-nos a vida eterna? Claro que sim. Mas a sua vida deve evidenciar isso. Evidencia sabendo que você foi eleito, o povo de Deus foi eleito para ir para o céu. Encoraja-nos a saber que o Espírito, ele é santo, e nos diz que fomos separados para a santificação, é o que diz em Efésios 1:4,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Por último, para encerrar a minha mensagem, a Trindade inteira está encorajada a nos levar para o céu. Vai levar o povo dele. O Pai elegeu, o Espírito Santo santifica. E o que Jesus fez nessa história? O texto diz, né? Ele diz, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está aqui a Trindade. Deus Pai elege, o Espírito Santo santifica. E o que Jesus fez? Jesus pagou o preço. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus morreu para nos tornar perfeitos. O último texto que eu vou ler para os irmãos está em Efésios 5:25. Que passagem linda, falando sobre casamento. E Paulo vai usar o exemplo de Cristo em relação ao marido cuidar da esposa. Olha o que Paulo diz em Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. A morte de Jesus produziu isso na igreja dele, para nos tornar a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que a igreja dele vai subir, santa e sem defeito, por causa do sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, nós não chegaríamos lá. Então essas três verdades, irmãos, devem nos encorajar. A transformação, exemplo de transformação que temos, a promessa de moradia nos céus e a segurança que você vai chegar lá, por causa da Trindade. Se Deus tivesse nos deixado sozinho para chegar nos céus, nós nunca chegaríamos. Por isso, apesar de toda luta, de todo sofrimento, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pedro está dizendo assim para aquela igreja, se preocupa não, a Trindade inteira está investindo, está trabalhando para que você chegue lá. E nós vamos chegar, por causa de Deus em nossas vidas, amém? Que Deus aplique essa reflexão em nossos corações.